Deus abençoe de uma maneira rica e poderosa as vossas vidas. Capítulo 15, versículo de número 8 e 9, que servirá para a nossa reflexão. Os que encontraram a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Assim diz a palavra do Senhor. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca diligentemente até achar. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Com esse texto, eu gostaria de tematizar a minha fala nessa noite sobre a catadora de moeda. Digam comigo nessa noite essa expressão: a catadora de moeda. Podemos assentar, daqui a pouco também tomarei o meu assento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, é sem sombra de dúvida um dos evangelhos mais precisos do Novo Testamento. Isso porque Lucas, ele escreve com precisão a respeito de Jesus, e ele foi o responsável por 2 livros que compuseram o Novo Testamento. O livro que recebe o seu nome e também o livro de Atos dos Apóstolos. Há quem diga que esses 2 livros tratam-se de 2 documentários, porque o capítulo de número 1, versículo 1, e o capítulo de número 1 e o versículo 1 de Lucas e Atos dos Apóstolos fazem alusão ao direcionamento prefaciado de um amigo em caráter pessoal de Lucas, que é um certo Teófilo, que vai aparecer no texto, quando ele diz: ó excelentíssimo Teófilo. Eu escrevi um novo tratado ali é documentário, a respeito de tudo aquilo que Cristo não só fez, mas começou a ensinar. Quando no versículo de número 1, Lucas está deixando claro para Teófilo que está escrevendo tudo aquilo que Cristo não só fez, mas começou a ensinar, ele está deixando claro para Teófilo que o ministério de Jesus foi um ministério pautado, dentre tantos pilares, mas em 2, de palavras evidenciadas de obras. E numa das obras que Jesus desenvolveu ao longo do seu ministério foi exatamente o exercício dos milagres. Lucas escreve em Atos capítulo 10 e o verso 38, dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essas obras, citadas por Lucas no capítulo 10 de Atos, também me dá a oportunidade de mencionar que essas pessoas que foram alcançadas pelos milagres de Jesus, também tiveram a oportunidade de ouvir o seu discurso descrito por Lucas em Atos capítulo 1. E aqui no capítulo 15 está exatamente a evidência dessa reunião, dessa assembleia, desse encontro com as Escrituras. Se não vejamos o que diz o versículo de número 1 do capítulo 15, diz a Bíblia: chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para ouvir o seu discurso. E eu acho interessante a maneira, senhores, que Lucas coloca que as pessoas que estavam se achegando ali, chegavam-se com um objetivo, com um propósito definido, para ouvir o discurso de Jesus. E esse público está sendo mencionado de forma seletiva. O texto diz que esse público era um público de publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores que aparecem aqui eram pessoas que tinham algum tipo de restrição na sinagoga, que hoje seriam os templos evangélicos. Esse público, eles então foram ouvir a mensagem de Jesus, mas eles eram restritos pela classe religiosa que vai aparecer no versículo de número 2. Essa classe restringia os cegos, manco, paralítico, coxo, endemoniados,
que de alguma maneira não podiam estar na sinagoga ouvindo a palavra de Deus. Por outro lado, no versículo de número 2, o texto diz que também se aproximou da porta da casa onde Jesus estava os escribas e fariseus. Diferente do primeiro público que veio para ouvir, eles vieram para assistir. E aqui é uma situação totalmente antagônica, porque o texto diz que eles vieram para ver. E ver o quê? Se de fato Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que estava sentado com publicanos e pecadores. Quando eles estavam gerando um tipo de censura nesse comportamento social que Jesus está dando para aquela multidão de pessoas, o texto diz que ele vai de forma deliberada colocar aqui em termos de parábola a sua relação com as pessoas, porque Jesus nunca fez acepção de pessoas, do pequeno ao grande, do menor ao maior. Todas as pessoas foram assistidas por Jesus de forma igualitária, ao passo que ele então vai dar aqui algumas lições que Lucas chama de a parábola. Essa parábola, por alguns, é tida como as 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. O doutor e mestre Alderi Nelson Rocha, escritor da Bíblia Cronos e da Bíblia Revelada, ele diz que esta parábola aqui não se trata de 3, mas de uma parábola com 3 verdades. E quais são as verdades citadas aqui? A verdade é perda e reencontro. Percebam que a ovelha foi perdida, mas também reencontrada. A dracma foi perdida, mas também reencontrada. E o filho pródigo, como já mencionado pelos meus pares pela manhã, também foi reencontrado. Entretanto, meus caros irmãos, igreja do Senhor, aqui nós temos uma especial lição, que vai aparecer no versículo de número 8 e o versículo de número 9, desta verdade mencionada por Lucas e citada por Jesus, que é a verdade da dracma perdida. Sim, esta moeda, que é uma moeda grega muito utilizada pelos romanos, com o objetivo de pagar um dia de trabalho braçal de um trabalhador. Só que esta moeda, que tem o seu valor monetário, ela também tem o seu valor sentimental e matrimonial. Em dada ocasião, um homem, quando estava prestes a se casar, ele trazia consigo, como símbolo de compromisso para com a noiva, uma coroa contendo 10 dracma. Em segunda situação, um bracelete contendo 10 dracma. Em terceira situação, um colar contendo 10 dracma. Qual era a lição que vai aparecer do ponto de vista cultural e histórico? É que essa dracma que está na coroa sobre a cabeça, ela denunciava dali para frente que essa moça agora que está solteira, ela agora está firmando um compromisso com alguém. Por onde ela passasse, estaria então denunciando que ela está comprometida. O noivo, depois de firmada a aliança, ele voltava para casa com 2 objetivos. Eu disse quantos objetivos? Quantos objetivos? 2. O primeiro objetivo do noivo era construir uma casa. O segundo objetivo do noivo era comprar uma casa. Fiquemos então com a segunda opção: construir uma casa. Vai aparecer no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 2 e o versículo 29, uma figura não notada em Lucas, que é o amigo do noivo. Qual era o papel do amigo do noivo? Olhe para cá, ele recebia uma carta explicitada com todos os seus sentimentos, e o amigo do noivo era responsável por levar essa carta. A noiva lia a carta e do outro lado ela colocava os seus sentimentos de resposta e o noivo trazia. Mas se ele, ao chegar lá, encontrasse a noiva sem a coroa na sua cabeça,
sem a dracma principal na sua cabeça, essa mulher certamente estaria com o seu casamento e o seu futuro comprometida. Por quê? Porque isto respirava um desabono, isso respirava uma desonra para com a vida do noivo. E o que é que acontece? O texto deixa claro que esta mulher está agora com uma perda dentro da sua casa. Ela perdendo a dracma aqui, ela precisa entender que ela tem que encontrar essa dracma, porque o seu futuro estaria comprometido. A casa que o noivo estaria construindo para morar com ela eternamente, certamente estaria comprometido. E eu gostaria de pontuar alguns detalhes aqui. Primeiro, aquela mulher, ela perdeu a dracma na sua casa. Por que é fundamental citar isso? Porque aparecem aqui duas outras figuras no verso 9, que é a figura da amiga e a figura da vizinha. Ela não perdeu na casa da amiga, ela não perdeu na casa da vizinha. E por que é interessante mencionarmos isso? Porque isso remete-nos à ideia de responsabilidade pessoal. Tem gente que está perdendo valores dentro de casa e está querendo procurar na casa da amiga e na casa da vizinha. É dentro da sua própria casa que você tem que encontrar aquilo que você perdeu. E ela não vai se assentar na cadeira do comodismo, como por exemplo, eu perdi uma, mas eu ainda tenho 9 outras dracmas para me preocupar. Não, ela é um tipo de mulher que ela só vai se convencer com a ideia da plenitude, da completude, da perfeição. Não adianta viver a vida com uma coroa faltando dracma. Ela precisava apresentar a sua coroa com todas as dracmas, senão corria o risco de perder o seu futuro casamento. Esta obrigação desta mulher se dava por ocasião, olhe para cá na minha mão direita, porque na cidade da época havia alguns homens chamados de violadores de matrimônio. Grave isso, violadores de matrimônio. Como era que se dava o comportamento desses homens? Eles estavam na praça da cidade, num dia de segunda-feira, por exemplo, e estavam debochando das alianças quebradas que eles faziam. Eu fiquei com a noiva de fulano, eu fiquei com a esposa de Beltrano, eu fiquei com a namorada de fulano. Qual era o sinal de confirmação dessa aliança quebrada? Eles colocavam a mão no bolso e tiravam a dracma principal que estava na testa da moça, e então ela caminhava pelas ruas da cidade denunciada como uma mulher que quebrou a sua aliança. No versículo de número 8, o texto diz que ela age de forma diligente. A palavra diligente vem de ligeiro, rápido. A palavra diligente dá a ideia de algo muito rápido, mas de forma muito minuciosa, para não correr o risco de procurar um lugar em detrimento do outro, procurar no lugar em detrimento do outro. Esta mulher, ela então toma uma decisão. Ela vai procurar a sua dracma, porque ela sabe que o seu futuro está comprometido. E isso é de uma tal maneira que nos arremete a nós, porque a Bíblia tem 3 linguagens. Primeiro, literária. Segundo, alegórica. Terceiro, figurativa. No seu sentido figurado, Jesus nasce dessa cultura judaica e ele é o noivo que aparece aqui no texto. A moça nos representa a noiva de Cristo. Os violadores de matrimônio são os demônios que 24 horas estão procurando a minha e a sua coroa para tomar, porque ele sabe que tem uma casa preparada para você, tem um lugar reservado para você chegar no céu. Então ele vai fazer de tudo para te roubar. Jesus, ele disse a respeito dessa casa preparada, em João 14, 1-6, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Pega rapidamente na mão de alguém que está do seu lado. Levante a mão dessa pessoa no terceiro céu, lá no terceiro andar, e diga: já tem uma casa preparada para você. Já tem uma casa preparada para você. Ele não entendeu o que você falou, então repete de maneira mais específica: eu vou morar do lado da sua casa. Eu vou morar do lado da sua casa. O diabo vai fazer de tudo, pastor Erinaldo. O diabo vai fazer de tudo, pastor Moura, para tentar tirar a nossa coroa, porque ele sabe, ele foi do céu, ele sabe que o céu é bom, ele já desceu do céu, nunca mais vai voltar para o céu. Ele sabe que o Senhor nunca foi para o céu, sabe que o céu é bom, e sabe que quando entrarmos no céu, também de lá nunca mais nós vamos sair. Aí ele quer fazer de tudo para você sair, para você não entrar. Mas tem uma boa notícia aqui: o pai deixou a recomendação pelo filho, a casa já está preparada. O que é que eu preciso fazer, pastor Romilson? Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 11: eis que venho sem demora. Olha o que o texto diz: diligentemente procure a dracma. Por quê? Porque não haverá aviso prévio, haverá aviso prévio. O noivo está vindo aí, eu tenho que procurar rápido, sem demora. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa está na cabeça da noiva. A coroa está na cabeça da noiva. Não tem ninguém que vai tomar. Não tem violadores de matrimônio, não tem demônio, não tem capeta, não tem satanás, não tem mídia, não tem religião, não tem política, não tem ninguém. A noiva está preparada. Quem é que vai nessa caravana? Quem é que vai nessa caravana? Quem é que vai nessa caravana? Eu vou morar no céu. Esta mulher, queridos, entendendo a urgência de que precisava encontrar essa dracma, ela vai entrar em ação. E qual é a ação que essa mulher faz? Primeiro, ela faz uma ação de isolamento social. As amigas e as vizinhas que aparecem no texto só vão aparecer depois que a dracma é achada. Ela não é uma mulher negligente. Ela não vai se reunir com amigos e vizinhos como se nada tivesse acontecendo. Tem gente que perdeu a dracma, perdeu 1, 2, 3 coroas e continua se reunindo com amigas e vizinhas para churrasco, para festa, para espaços de evento, como se nada tivesse acontecido. Ei, minha amiga, dá uma segurada na tua casa. Ei, minha vizinha, dá uma segurada na tua casa. Mas por quê? Porque nós vamos se separar por um espaço de tempo. O nosso churrasco, a nossa festa, as nossas atividades. Não, agora não é hora para churrasco, não. Agora é hora de eu fechar a porta da casa. Eu estou com um problemão para resolver aqui dentro de casa, que não cabe amigo, não cabe vizinho, não cabe ninguém. É somente eu e o noivo. Eu preciso achar aquilo que eu perdi. Eu preciso encontrar aquilo que eu perdi. Deus está falando com alguém aqui. Às vezes, amigo, pode atrapalhar. Fecha a porta da casa e procura aquilo que você perdeu. Porque aqui ela vai procurar. Primeiro, porque ela sabe que o dia do seu casamento, o noivo está vindo buscar uma noiva que não está se preparando, mas uma noiva que está. Uma noiva que está. É por isso que Apocalipse 19, versículo 7, a Bíblia diz: regozijemo-nos, alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. A noiva que Jesus está vindo buscar não é uma noiva bagunçada, não é uma noiva que se comporta como concubina, não é uma noiva que se parece justamente com esse mundo, mas é uma noiva que está ansiando pela volta do Cordeiro. Já deu para perceber, senhores, que mensagem de autoajuda, confissão positiva, mensagens que parecem mais massagem para massagear o ego, são mais aceitas no nosso altar. Mas massagens como essa, arrebatamento, a parousia, a volta de Cristo, juízo de Deus, salvação, perdão, volta de Jesus, elas estão sendo descartadas do altar. Mas a noiva que está com a expectativa da volta do noivo, todas as vezes que ela ouve a palavra salvação, arrebatamento, volta de Cristo, ela vibra dizendo: Maranata,
Senhor Jesus, quem é que está esperando a volta do noivo aí? Quem é que está esperando a volta do noivo aí? O noivo está vindo buscar a noiva. Quem é noiva aqui? Deixa eu ver quem é noiva aqui. Dá o teu maior grito de glória nessa noite. Tem uma casa preparada. Emachanda, elibidi calachanda. Quem tem um lugar preparado aqui é calachanda. Elibidi pra caça tu camanda. Deus está reservando esta tarde para dizer para você: aguenta firme, minha filha. Segura firme, meu filho. Não solta a corda do evangelho por nada. O noivo está vindo aí para levar a noiva para as mansões celestiais. E eu caminho para o término dizendo-lhes que esta moça vai causar aqui 3 impactos de ações em busca desta coroa. Aleluia! Ouça isto, no versículo de número 8, o texto diz que perdendo a dracma não acende a candeia. Olha aqui para mim, para se achar valores perdidos dentro de casa, para se achar a dracma perdido, para se aguardar o noivo com eficiência e prontidão, é preciso que a lâmpada esteja acesa. Lá vai, a lâmpada significa transparência e claridade. Se o noivo vier e encontrar uma noiva em escuridão, esse casamento não vai acontecer. Mas a noiva que está esperando o noivo, ela está com as lâmpadas acesas na casa, porque sabe que o noivo vai chegar a qualquer momento. Mateus é quem vai falar sobre isso. Em capítulo 25, o texto diz que tardando o noivo, as lâmpadas se apagaram e as noivas adormeceram, mas 5 delas estavam com lamparina acesa. Essa lâmpada fala de claridade, de vida com Deus, de vida de oração, de vida de temor, de vida da palavra. Não deixa que nada venha apagar a tua lâmpada, não. Quem acendeu a lâmpada de Deus na tua vida não foi a Celeste, não, foi o Calvário que acendeu. Essa elevar-se comandará. Essa lâmpada não será apagada. É por isso que Jesus compara dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em outra expressão, Salmo 27, versículo 1, a Bíblia diz: se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? Ele é a luz do meu caminho, de quem eu terei medo? Deus está contigo, noiva. Continua caminhando, continua andando. Tem uma lâmpada nos teus caminhos, dizendo para você: só para quando chegar no céu. Só para quando chegar no céu. O salmista no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que vai nessa caravana? É até chegar no céu. Não para, a luta vai vir, o problema vai vir, a perseguição vai vir, mas a noiva está no caminho clareado pela luz que acendeu no Calvário de Deus. Quem vai esperar Jesus até a sua vinda com lâmpadas acesas aqui nesta tarde? Segure a mão levantada, quem vai? Segure a mão levantada, quem vai? Eu já estou apagado as luzes, quem vai? Emachanda, Kelebidiova Saracandarai, ele me candava sub de prova andaracandarábia. Quem vai aguardar ele? Quem vai? Segundo lugar, o texto diz que ela varreu a casa. Mantenha a mão levantada, eu já quero orar por você. Varrer a casa aqui nos arremete a sujeira. Coloca tudo para fora hoje. Coloca tudo para fora, todo tipo de sujeira, de imundícia, porque o noivo está vindo buscar uma noiva que está numa casa arrumada. E em terceiro e último, ela se alegra porque tem um banquete preparado. E ela diz: eu achei a dracma perdida. Deus lhe trouxe aqui nessa tarde. Segure a mão que tem algo de Deus aqui. Deus lhe trouxe aqui nessa tarde para dizer: eu estou colocando de volta aquilo que você perdeu. A sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de devocional, a sua vida de leitura da palavra. O Espírito de Deus está recuperando esse valor perdido.
pastor, eu quero retomar essa vida com Deus. Sai depressa do teu lugar, fica de pé. Os homens de Deus estarão com as mãos estendidas aqui, e eu gostaria de chamar você. Pastor, eu quero voltar a orar, eu quero voltar a pregar, eu quero acender a minha lâmpada, eu não quero ficar nesse mundo. Vem correndo aqui que eu quero orar. Venha moça, venha rapaz, venha para o altar. Eu quero clamar a Deus agora pela sua vida. Venha depressa, venha rápido, as horas já se passam. Venha rápido, o Espírito de Deus está dizendo: eu vou achar aquilo que você perdeu. É hoje que a tua vida vai ser restaurada. Leve a mão no seu coração. Que é machanda. Tem uma unção de Deus aqui. Estendamos as mãos, senhores obreiros, ministros de Deus, e oremos por esse povo nessa hora. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, eu te peço agora, Senhor, visite cada vida, restaura cada ser. Aqueles que entraram aqui nessa tarde caído, desanimado, com a lâmpada apagada, sem perspectiva do céu, faz uma reviravolta, restaura os valores perdidos, devolve a dracma, enche-os do teu Espírito, toca em cada vida nessa noite, restaura o ministério, restaura a chamada, enche do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Agora seja cheios e tocado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrace a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou morar no céu com Jesus. Deus abençoe a sua vida agora.